Olá! O Conhecer de hoje conversa com Pedro Menezes, professor da Uncisal e doutor em Física aplicada à Medicina e à Biologia pela USP. Na Uncisal, Pedro coordena um laboratório que desenvolve equipamentos para testes de audição. Esses equipamentos permitem diagnósticos mais precisos. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, como você vai, Cleiton? Tudo bem, Pedro. Pedro, como é que funciona o laboratório? O laboratório de acústica lá na universidade, ele é composto por 3 professores e 10 alunos. Então a gente desenvolve, cada professor desenvolve uma linha específica e a gente tem diversos aparelhos em desenvolvimento, fora os que a gente já desenvolveu nesse período. E que equipamento é esse que permite o teste de audiometria, digamos, uma variedade dele mais preciso? Entre esses equipamentos, a gente tem um que faz o teste do potencial auditivo, que de maneira bem simples é o seguinte: você dá um estímulo acústico, esse estímulo acústico vai virar estímulo elétrico, porque ele vai andar pelos neurônios até a área específica do córtex, do cérebro. Então a gente dá um estímulo acústico e monitora esse estímulo elétrico. Então esse aparelho é muito interessante, porque ele faz um diagnóstico objetivo de maneira muito precisa. Então, enquanto a audiometria, que é o que a gente tem hoje de padrão, avalia toda a audição, a audiometria depende da resposta do paciente. É um teste subjetivo. Então você dá um estímulo acústico, o paciente levanta a mão que ouviu ou aperta um botão. Nesse caso, desse novo equipamento, não. Você dá um estímulo acústico e você monitora a onda, independente dele estar acordado, dele estar consciente, dele querer ou não responder. E isso tem uma aplicação enorme em alguns casos específicos, como, por exemplo, diagnóstico de bebês, diagnóstico de pessoas que querem simular o teste auditivo para ganhar alguma causa trabalhista, como... Acontece em casos desse tipo? Acontece. Eu, por exemplo, entre os casos que eu já atendi, tinha um caso judicial, o juiz mandou a gente fazer a avaliação, eu fiz a audiometria normal, e na audiometria realmente o paciente tinha perda, diagnosticado como perda. Percebi que tinha alguma simulação, porque a hora que eu apertava o botão lá, ele respondia ou não às vezes. Então, vamos passar para esse novo equipamento. Fizemos o teste com o novo equipamento e percebemos que, com certeza, ele escutava. Podia ser que ele não estivesse processando direito, mas a audição naquelas frequências ele tinha. Então, aí o juiz pôde decidir muito melhor a respeito da sentença. Esse equipamento existe em nosso país já ou não? Olha, no país existe um equipamento importado. Então, a gente tem aqui como comprar 2 ou 3 marcas importadas que já vêm fechadinhas, né? Você já tem aqueles testes específicos. Então, o que motivou mais o desenvolvimento desse equipamento foi a possibilidade de você poder criar novos testes. Então, por exemplo, a gente conseguiu, a partir desse equipamento, que você pode escolher qualquer estímulo, você pode avaliar por qualquer tempo, então você pode desenvolver testes novos. E foi o que fizemos. Desenvolvemos um teste para diagnóstico de equilíbrio que não existia até agora. Como é que funciona esse teste, Pedro? Então, esse teste é um pouquinho complexo, mas de maneira simples é o seguinte: você também dá um estímulo muito forte, esse estímulo muito forte também é auditivo. Ele consegue penetrar na parte do ouvido que é responsável pelo equilíbrio, e a gente também consegue estimular algumas células que tem lá dentro. Essas células transformam esse impulso mecânico em um estímulo elétrico, que também anda pelos neurônios, mas os neurônios da via do equilíbrio. Porque a gente tem a via da audição, que é uma via, e tem a via do equilíbrio vestibular. Então a gente consegue monitorar essa mesma onda, parecida com a auditiva, só que equivalente ao equilíbrio. Então o equilíbrio ele não depende só da visão, como muita gente pensa, ele tem a ver também com a audição. Ele é algo complexo, que envolve músculos, visão e audição. E que doença pode diagnosticar? Olha, a gente tem várias doenças relativas. Então, por exemplo, a principal para esse diagnóstico é o chamado neurinoma vestibular. Que seria? Que é tipo um câncer ou algo que cresce no nervo. Tipo, imagina uma bola deformada que vai crescendo e comprimindo o nervo ali dentro e impede a passagem do estímulo acústico, estímulo elétrico. Então você perde o equilíbrio, você tem tontura, e aí você consegue diagnosticar de maneira simples e barata se a pessoa tem ou não esse problema. Claro que depois ela tem que fazer uma tomografia ou algum outro exame mais preciso, que vai dizer o tamanho do problema e tudo. Mas para um primeiro diagnóstico e rápido, dentro de uma clínica, de um otorrino, então você consegue fazer isso rapidamente. Qual o diferencial de preço desse equipamento e do equipamento importado, por exemplo? Olha, eu vou dizer a você o seguinte, que o equipamento importado chega a ser 20 vezes mais caro do que esse, mais ou menos. Quanto em média, por exemplo?
digamos que um equipamento seja R$80 mil, né? No mercado hoje, que avalia esses testes todos que eu estou falando, esse você vai comprar por mil e poucos reais, R$1.500 mais ou menos. É um preço infinitamente inferior, né? Bem mais em conta, é. né? Agora, esse equipamento está sendo feito já ou não? Olha, a gente Produzido em escala? hoje tem esse equipamento na universidade. A gente tem ele aqui na universidade, na Uncisal, a gente usa experimentalmente. A fase que estamos agora é uma fase de pesquisa. Então a gente está testando, comparando com o padrão de mercado, vendo se os resultados são parecidos, se realmente a gente pode fazer todos aqueles testes que já estão no mercado hoje. E até agora está dando tudo certo. Estamos conseguindo desenvolver bem, as pesquisas já foram publicadas, algumas delas, e o caminho é a autorização da Anvisa para que a gente possa produzir esse equipamento em larga escala. Ok. Bom, o Conhecer vai dar uma pausa, volta já já. Daqui a pouco falando com Pedro Menezes um pouco mais sobre a física aplicada à medicina e à biologia. Conhecer volta já já, não saia daí.